Olá, meus queridos, eu me chamo Lohane Dutra, faço parte do PET Física e estarei com vocês nessa jornada junto das aulas do Pré-Física. Bom, então dando continuidade à nossa parte 2 aqui, né, de ondulatória, hoje a gente vai falar sobre alguns fenômenos. O primeiro deles, a reflexão. Reflexão está mais no nosso dia a dia, então a gente consegue trazer alguns exemplos aqui para a gente entender como que funciona, mas basicamente pela definição, a reflexão de uma onda, né, vai ser quando após incidir em um segundo meio, porque quando a gente fala de meio de propagação, pode ser ar, água, então um pedaço de vidro, um prisma, enfim. Quando ela incidir sobre esse meio, que tem característica diferente, né, ela volta para o mesmo meio. E esse voltar para o mesmo meio é bater e voltar, o famoso bate e volta. Então, por exemplo, vou desenhar aqui no cantinho, eu tenho um meio, e aí eu tenho uma onda vindo aqui, ela bate nesse meio e ela volta para esse mesmo meio. Então, vamos supor que aqui é o meio 1 e aqui é o meio 2. Vamos supor que aqui fosse água, né? Então, ela bate e volta, ela não transfere lá para o outro meio, né? Que é o que a gente vai ver já já. Então, basicamente, essa capacidade de uma onda bater no meio e voltar para o mesmo meio de propagação é o que a gente chama de reflexão. E é esse fenômeno que explica o porquê que a gente consegue se olhar nos espelhos. Basicamente, a gente consegue se ver nos espelhos por conta da luz bater e voltar para a gente. Por isso que a gente se enxerga, né? E aí a gente tem a reflexão de ondas transversais em corda. Basicamente, eu trouxe duas situações aqui, que é quando eu tenho uma extremidade fixa. Então, foi aquele caso que a gente já viu na aula anterior, né? Então, dou aquele impulso na corda, então ela vem, a corda incidente. Quando a extremidade é fixa, ela bate e ela volta numa fase diferente. Pode ver que ela vem numa fase superior e ela volta numa fase inferior. É o que vai acontecer quando a extremidade for fixa. Mas, quando a extremidade for livre, que é nesse caso aqui, que ela pode subir e descer, o que vai acontecer? Eu dou o mesmo impulso, que a gente chama de impulso incidente, porém, quando ela chegar aqui, ela vai voltar num pulso refletido, porém, na mesma fase, que é o que não acontece aqui. Aqui volta em fases diferentes, mas aqui volta em fases iguais, né? E aí a gente vai ter a reflexão de ondas na superfície de líquidos. Na superfície de líquidos é muito comum a gente ver, sabe quando você olha num rio, alguma coisa assim, e algo reflete? Então tem algo por cima, quando os pássaros estão nadando por cima do rio e você consegue ver a imagem dele ali por cima daquela superfície do rio, é basicamente isso. Então em superfícies, o que vai acontecer? Aqui está a minha superfície refletora, que no nosso caso vai ser algum tipo de líquido, né? Eu vou ter o que a gente chama de raio incidente, então ele vem, vai bater e vai refletir. E é nesse momento que você enxerga, né, aquela imagem, então muito comum aí da gente ver, né? E aí nesse caso aqui, só para a gente dar uma introduzida, uma aprofundada, né, a gente chama esse ângulo aqui de ângulo de incidência e esse ângulo aqui de ângulo de ângulo refletido, né? E eles têm o mesmo valor. Então, no caso, até fala aqui na segunda lei da reflexão, né, que sobre a respeito dos ângulos. Então, o ângulo de incidência sempre vai ser igual ao ângulo refletido. Essa normal aqui que a gente traça é só para a gente ter essa noção. Quando a gente traça essa normal entre o raio incidente e o raio refletido, a gente gera isso daqui, dois ângulos, um de incidência e um de reflexão, que na verdade os dois vão ser iguais. Passando para as duas leis da reflexão que a gente tem, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, a superfície refletora do ponto de incidência, estão contidos em um mesmo plano, ou seja, são coplanares. Então, estar no mesmo plano significa que aqui, por exemplo, poderia ter um segundo meio, então um meio 2 aqui e aqui um meio 1, que é o caso da superfície de líquidos. Aqui eu tenho ar e aqui eu tenho a água. Então, todos estão no mesmo plano, tanto o raio incidente, o raio refletido, quanto a normal. A segunda lei, foi o que eu acabei de falar, né, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, então eles têm a mesma medida, beleza? Falando agora sobre a refração, e eu adoro essa foto aqui porque ela mostra os dois fenômenos que a gente acabou de estudar, né? A refração não vai ser nada mais, nada menos quando há essa mudança de meio, quando a minha onda consegue fazer essa mudança de meio. Na reflexão, ela não faz, ela bate e volta. Já na refração, ela passa de um meio para o outro. Então, esse meio geralmente tem características diferentes, como eu falei, a água e o ar. Nesse caso aqui, a gente tem um raio sendo
incidido aqui, né, onde está apontando a minha setinha, e gosto muito dessa imagem porque uma parte desse raio, ela realmente reflete, ó, pode ver, que é o fenômeno da reflexão. Só que outra parte, ela refrata, ela passa por esse meio aqui, tá vendo que ela sofre um leve desvio e sai lá pelo outro lado. Então, gosto muito dessa imagem porque ela trabalha os dois fenômenos que nós acabamos de ver. Isso aqui é um pedaço de vidro, né, um pouco mais grosso, mas a gente consegue ver tanto a refração, que é quando ela passa de um meio para o outro, nesse caso ela passou do ar e foi para o vidro, né, e saiu lá pelo outro lado, e também da reflexão, que ela bate e volta para o mesmo meio. Aqui dá para a gente ver os dois fenômenos. Trouxe outra imagem aqui extremamente famosa também, que se você não conhece pelo cara que fez esse experimento, você conhece pela capa do Pink Floyd, né? Então, no caso, um dos álbuns no Pink Floyd teve essa capa aí, né? E, na verdade, esse experimento é um experimento que Newton fez com um prisma, né? Que ele conseguiu ali descrever as cores do arco-íris pra gente, né? Que é o que aconteceu aqui. Então, teve um raio de luz, uma luz branca, né? Que incidiu aqui nesse prisma, refratou, e quando ele sai com todas essas cores bonitinhas. Inclusive, é esse fenômeno também que explica o arco-íris, né, que a gente tem no céu às vezes. Bom, trouxe aqui essa imagem pra gente, que ela agora mostra de maneira não tão real, né, do nosso dia a dia, mas um pouco mais didática para os livros, como que acontece essa questão da refração. Então, eu tenho o raio incidente, ele vem pela superfície, aqui no caso, para cima eu tenho o meio 1 e para baixo eu tenho o meio 2, e ele refrata. No que ele refrata, ele sofre um pequeno desvio, tá vendo? A minha reta normal, ela se mantém para que a gente consiga enxergar o ângulo de incidência e o ângulo refratado aqui nesse caso, beleza? E aí a gente tem algumas leis também que descrevem esse tipo de fenômeno. A primeira lei da refração vai dizer que o raio incidente, a normal, a fronteira do ponto incidente e o raio refratado estão contidos no mesmo plano, então são coplanares também. Nesse caso aqui da segunda lei da refração, é uma lei que a gente conhece bastante, mas não exatamente dessa forma que está aqui, né? É que aqui eu coloquei o princípio pra gente. Mas, na verdade, a segunda lei da refração vai ser a lei de Snell que a gente conhece. Então, a lei de Snell, a gente não, no ensino médio, né, a gente não calcula exatamente dessa forma que está aqui, com essa relação de proporção, mas a lei de Snell, ela também vai descrever essa questão aí, dessa relação, né, entre o raio de incidência e o raio refratado e a angulação entre eles, beleza? Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre superposição agora, né, de ondas, saindo um pouco agora desses fenômenos que a gente acabou de ver e entrando agora em superposição de pulsos em cordas, porque fica mais fácil da gente enxergar. A superposição, a gente vai ter duas ondas, né, diferentes, ou indo de encontro, ou indo em fases diferentes, que é o que a gente vai ver, mas a gente vai ter uma resultante para essa superposição. A gente não vai fazer nada mais, nada menos do que a soma algébrica dessas perturbações que a gente fala. A gente tem a interferência construtiva, que é quando eu tenho duas ondas indo no mesmo sentido, tá vendo, de propagação, porém ela tem amplitudes diferentes. O que vai acontecer? Essas ondas vão vir, que é como está aqui, ó, vão vir, então chegando, vão se juntar. Quando elas se juntam, elas vão formar, né, uma onda um pouco maior. Aí formou aqui pela junção das duas, né, uma amplitude um pouco maior. E depois, cada uma vai seguir seu caminho normalmente. Isso é uma propriedade das ondas, né, que é a independência das ondas. Então, cada uma segue o seu caminho de maneira independente. Mas, quando a gente fala de ondas construtivas, é que elas vão se juntar formando com uma amplitude maior, uma onda com uma amplitude maior. E depois, cada uma segue seu caminho, que é diferente das ondas destrutivas. Qual que é a diferença? Lá nas construtivas, a gente viu que as duas estavam numa mesma fase, concorda? Já aqui, elas estão em fases diferentes. Então, o que vai acontecer? Também haverá uma soma algébrica, porém, elas vão se destruir, como o próprio nome já diz. Então, eu também tenho amplitudes diferentes, mas o que vai acontecer? Elas vão vir, vão ali se unir, mas dessa vez não vai ter uma soma de amplitudes, né? No caso, essa amplitude não vai ser maior, na verdade, né? Falando assim, não vai ser maior. Vai ter uma soma de amplitudes, porém elas vão ser bem menorzinhas, né? E aí não vai formar uma onda tão grande, vai formar uma onda um pouquinho menor, uma onda resultante ali, né? E depois cada uma segue o seu caminho também de maneira independente, beleza? Bom,
Para a gente finalizar, vamos falar sobre um fenômeno que chama de ressonância. E aí, para a gente entender esse fenômeno, eu trouxe um exemplo aqui para a gente, que é de uma pessoa num balanço, por exemplo. Imagina você lá na sua infância, quando senta no balanço e não tem ninguém para te empurrar. Quando não tem ninguém para te empurrar, o que você faz? Você, né, dá aquele impulso, assim, você vai andando para trás, até ficar na pontinha do pé e aí você se solta, né? E aí você vai fazendo aquele movimento para frente e para trás e vai balançando o pé junto. Aí vamos para a questão, né? Se você se balançar de qualquer forma, com o corpo ali, ficar chutando ali o pé, esse balanço ele vai ganhar uma amplitude cada vez maior? Você vai conseguir ir cada vez mais alto? Se você sentar ali e ficar chutando o seu pé de qualquer forma? Não, né? Isso não vai acontecer. De maneira intuitiva, quando nós somos crianças, nós conseguimos perceber que existe uma maneira correta, né, vamos dizer assim, entre aspas, da gente se balançar e balançar o nosso pé ali para que esse balanço consiga ir cada vez mais alto. Essa capacidade que você tem de se alinhar com essa frequência do balanço é o que a gente chama de ressonância. Então, é quando um corpo, entre aspas, assim, né, ou então uma onda ou coisa do tipo, tem essa capacidade de vibrar numa frequência característica, vibrar numa frequência assim, do que é natural, entre aspas. Por quê? O natural ali do balanço é você se balançar numa frequência específica para que você consiga cada vez mais atingir uma altura maior. Se balançar de qualquer jeito não vai funcionar. Então, a ressonância é isso, a capacidade que corpos têm de se alinharem ali com outros em uma frequência específica. Trouxe outro exemplo aqui também, que é no caso de um pêndulo, né? E eu já trouxe a fórmula, claro que isso aqui já trouxe pronto, não vou trazer demonstração, porque é para vocês se aprofundarem mesmo depois ao longo do curso. Mas o que vai acontecer? Quando a gente tem um pêndulo balançando ali, ele vai vibrar numa frequência específica, numa frequência que seja confortável, entre aspas, ali, para ele se manter naquele movimento, numa frequência natural, que a gente chama, né? E nesse caso, o que eu quero chamar a atenção para uma coisa é que não depende da massa do pêndulo. Então, a pessoa no balanço, voltando lá para a pessoa no balanço, né? Independente se a pessoa tenha 10 quilos ou 50 quilos, a frequência, ela vai ser a mesma. Então, não importa qual é a massa desse pêndulozinho aqui, a frequência de balanço ali sempre vai ser a mesma, que é o natural ali que a gente precisa. Trouxe a forma para vocês verem que ela não vai depender da massa, ela depende da gravidade, da distância aqui do comprimento, dessa cordinha aqui que está segurando, no caso do balanço, né? Enfim, mas ela não depende da massa. Então, independente da massa da pessoa, mas é mais pesada, mas é mais leve, não importa. A frequência ela vai ter a tendência de se permanecer a mesma para ambos os corpos, beleza? Então, a gente finaliza essa parte aqui dessa aula, a gente se encontra na próxima.